O segredo por trás de todo o sucesso do Rodrigo Góes, nutricionista. Rodrigo Góes, Out! 36 anos, nutricionista, cresceu de uma forma exponencial nas suas redes sociais, analisando o físico de algumas personalidades. Natural ou fake natty? E no geral, personalidades muito aesthetic. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, você é incrível. E agora a gente vai trazer aqui, analisando de forma estratégica, que às vezes você pode ter seguido de forma empírica, de uma forma natural, mas que qualquer pessoa pode modelar para tentar ter um crescimento exponencial na plataforma. Óbvio que ter um crescimento igual o seu vai ser algo muito difícil, porque não é replicável o seu carisma, a sua autenticidade, mas tem várias estratégias que você executou que com certeza podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Então hoje, né, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, no TikTok o Rodrigo Góes tem 770 mil seguidores, YouTube 584 mil inscritos e no Instagram 578 mil seguidores. E, pessoal, o canal dele, eu não sei o TikTok e o Instagram, mas o canal dele no YouTube, ele começou, cara, foi novembro de 2022. Então é um canal super novo e teve, de fato, um crescimento muito rápido. Primeira coisa que eu já posso dizer, né, de imediato, é que ele não é um cara chato. Ele não é uma pessoa que segue protocolos. Na realidade, sendo bem franco, o sucesso dele está amarrado, sem sombra de dúvida, ao seu enorme... Baseball bat! Não, pessoal, ao seu enorme carisma, a sua enorme autenticidade. Ele cresceu trazendo assuntos muito polêmicos, de uma forma muito leve, descontraída, falando de vários artistas, Gustavo Lima, Marcos Mion, e isso sem sombra de dúvida foi também um dos motivos, né, que ajudou na realidade ele a ter um crescimento exponencial. Não se esqueçam que ser natural é a fonte da juventude, a coisa certa a ser feita, porque o suco, ele vicia, igual ele mesmo fala, né? Aqui, ele fez uma entrevista muito recente no CNN, que ele falou o seguinte, né? Fiz meu ensino médio nos Estados Unidos e gosto muito de inglês. Por essa razão, gosto de misturar o inglês com o português. As gírias surgem espontaneamente. Eu não faço nenhum tipo de roteiro. Aperto o play e vejo o que acontece. Então, a primeira coisa que a gente já pode tirar aqui como aprendizado dele é que a gente vê que ele é uma pessoa que tem uma habilidade natural para se comunicar. Então isso já é um diferencial que não é tão simples para qualquer um de nós aqui, meros mortais, replicarmos, mas que com muita prática, muita persistência, muito treino, muita gravação, igual eu tô fazendo aqui, é possível sim desenvolver essa habilidade de comunicação. Outra coisa que não tem como a gente replicar, mas que a gente pode tirar de aprendizado do Rodrigo Góes, é que ele usou conhecimentos, habilidades que ele adquiriu lá no passado, que muitas vezes ele não imaginava que de alguma maneira ele ia utilizar esses conhecimentos, ele está usando nos dias de hoje, que é a questão, o fato, né, dele ter estudado lá nos Estados Unidos, gosta muito da língua e acabou que isso se adequou muito bem à forma que ele se comunica, que tornou tudo muito mais engraçado. Então qual que é a aplicação prática para nós, meros mortais? É que muitas vezes habilidades que a gente desenvolve lá no passado, por isso que é muito importante você estar no campo de batalha, você estar praticando, você estar buscando sempre aprender alguma coisa nova, adquirir um novo conhecimento, porque muitas vezes esse conhecimento que você está adquirindo agora, lá na frente vai fazer muito sentido no momento que você for construir alguma coisa, for construir uma empresa, for construir um negócio na internet, independente do que seja, às vezes uma habilidade que você está adquirindo hoje vai fazer muito sentido lá na frente. Inclusive tem uma frase muito conhecida do Steve Jobs que pega justamente esse conceito que eu trouxe aqui para vocês. Terceiro item aqui que eu posso trazer do Rodrigo Góes, que ele usou com maestria, é o método PAE, que é P-A-E, que é um método que foi divulgado aqui no Brasil pelo Thiago Rodrigues, mas eu não sei se de fato ele foi a pessoa que criou esse método, tá? Ou se ele modelou de alguém. Mas o método PAE, em resumo, ele junta 3 letras. O P primeiro é ponto em comum, o segundo é algo novo e o terceira letra, que é o E, é emoção. Então, a partir do momento que você junta esses 3 itens do método PAE, você consegue produzir um vídeo viral. Ele diz isso. O próprio Thiago Fonseca diz isso, que é um método validado e tudo mais. E eu olhando agora de um outro ponto de vista, olhando de fora, eu vejo que o Rodrigo Góes ele utilizou
isso para conseguir viralizar grande parte dos vídeos dele. Que seria o quê? O Ponto em Comum seria um dos grandes quadros de sucesso que ele fez, que bombou inclusive, que basicamente é uma dúvida que muitas pessoas têm quando estão na academia. Eu particularmente, apesar de não ter um físico tão aesthetic, eu vou muito na academia e a gente sempre olha, né, uma pessoa muito acima da média, assim, lá, bonitão, com aquele shape sinistro, tanto homem quanto mulher, e a gente se pergunta, né, pô, será que aquela pessoa é natural ou será que é um fake natty? E é algo que é muito comum. Então repara, o ponto em comum da primeira letra do método PAI de viralização de conteúdo, ele executou. A segunda é algo novo. Ele trouxe esse conteúdo de uma forma totalmente diferenciada, muito descontraída. E o terceiro, a questão da emoção, é que o vídeo dele proporciona diversas emoções e uma delas é a questão da comédia e também aquela curiosidade se a pessoa que ele está avaliando vai ser um fake natty ou não. Então esse terceiro ponto é muito importante, ele usa com maestria. Outro ponto é que ele não ofende ninguém, então a comunicação dele é uma comunicação leve, sabe? Não é aquela comunicação que chega querendo ser o maioral, querendo ser o cara que sabe tudo, o que está em cima de todos, o que é o melhor de todos. Não, ele chegou de uma forma leve, sem ofender ninguém, sem criticar ninguém e da maneira dele. Isso é sensacional e cativa muito. Outro item importante da gente analisar para poder trazer para os nossos conteúdos é a questão dos formatos de vídeo de sucesso que ele executa, que basicamente já virou um nicho dentro do YouTube e também das outras redes sociais, que é a questão de você produzir vídeos react, que são vídeos que tradicionalmente trazem muitas views. A gente até chama de conteúdo easy view. Por quê, pessoal? Porque muitas pessoas curtem, né, esse tipo de conteúdo para poder se distrair, para poder dar risada, para poder ter uma vida mais leve, né? Que a vida da maioria das pessoas hoje em dia é muito corrida, muito acelerada. Então você assistir um react é uma forma de você assistir um programa de comédia no passado. E esse tipo de conteúdo, esse formato de conteúdo, tradicionalmente tem muitas visualizações. Outro item que a gente pode adaptar é que o Rodrigo Góes ele tem um branding muito característico. Então ele pegou a comunicação dele e implementou em vários vídeos e é uma comunicação engraçada, leve e de tanto que ele repetiu alguns termos específicos, que alguns inclusive eu falei nesse vídeo, já se tornou a própria marca dele. Então essa marca Rodrigo Góes, cada dia que passa está crescendo de uma forma autêntica, de uma forma única, que é basicamente o próximo ponto também, um formato único, que quando a gente vai realizar uma venda de um produto, de qualquer coisa que seja, produto, serviço, produto físico, tanto faz. A gente sempre busca um método único de venda. É basicamente essa forma que a gente tenta trazer. Que é como se fosse uma metodologia única que só o nosso serviço tem ou que só o nosso produto tem. E a partir do momento que você encontra um método único de venda, você consegue vender muito mais. E eu costumo dizer que eu não sei se ele está vendendo algum produto já físico ou digital, mas o que eu sei é que ele conseguiu se adequar a comunicação dele. Então a comunicação dele virou um método único de se comunicar, entende? Então a partir de agora para frente, ele vai conseguir vender qualquer produto que ele queira de uma forma muito fácil. E um exemplo de um método único de venda é, por exemplo, o Érico Rocha, que é um dos grandes players aí do marketing digital. Ao invés dele chegar e falar assim, eu vendo um treinamento que te ensina a vender cursos. Ao invés de fazer isso, que é um negócio chato, mas é basicamente o que ele ensina e o que ele vende, o produto que ele vende, ele colocou um método único de venda. Ao invés de falar essa frase que eu acabei de mencionar, que é bem chata, ele ensina as pessoas a fazer o quê? O 6 em 7. E isso, só esse termo, já é uma forma de você transformar o seu produto, colocar um método único de venda no seu produto, que faz as pessoas se interessarem muito mais, terem muito mais curiosidade e, de fato, quererem comprar muito mais. E o Rodrigo Góes, apesar de não estar vendendo nada, pelo que eu acredito ainda, ele tem uma forma de comunicação única e pode ser interessante você tentar fazer isso na sua produção de conteúdo. Outra coisa que é um diferencial do Rodrigo Góes é que ele trouxe temas polêmicos de uma forma muito leve. Então, no caso, a questão da pessoa usar hormônio, usar bomba ou ser natural. Então ele trouxe algo que era um tema delicado, ele trouxe de uma forma descontraída e única. E querendo ou não, também temas polêmicos tendem a ser mais virais, tendem a ser
ser mais compartilhados. Então, se você conseguir buscar dentro da sua linha editorial de produção de conteúdo temas polêmicos para você trazer da sua forma, pode ser interessante. Mas é óbvio, pessoal, que esse tiro também pode ir para um lado ruim, porque você vai levar muito hater, vai ter muitas pessoas negativas para cima de você. Então tem que pensar antes de entrar em temas polêmicas, em pautas polêmicas, se faz sentido ou não dentro do que você prega, dentro do seu interesse também, né? Porque levar hater não é fácil, a gente já está acostumado a isso aqui na internet, mas não é algo que a gente gosta e curte. Outra situação que ele faz com um grande diferencial é que ele busca temas que estão no hype, temas que estão bombando. Então, por exemplo, ele pegou Gustavo Lima, ele fez análise do Liver King, ele fez, que é um cara que come fígado, come carne, né? Um negócio muito doido. Então ele pegou pessoas que produzem conteúdos polêmicos, ou pessoas que estão em tema hype principalmente, ele tentou trazer, por exemplo, Paulo Musi, ele trouxe essa galera e fez a análise do shape deles, né, pra ver se a pessoa é fake nerd ou não. Então ele utilizou temas em hype com maestria, de uma forma extremamente estratégica, e é mais um diferencial dele. E a gente aqui, na nossa linha de produção de conteúdo, pode tentar buscar também maneiras de você aproveitar de temas que estão no hype, temas que estão em alta dentro do seu nicho, adaptar para o seu tema, para sua linha de produção de conteúdo e quebrar tudo. Outra estratégia muito top que o Rodrigo Góes executou com maestria também foi a questão do respingo de autoridade. O que seria respingo de autoridade? É basicamente você usar na sua produção de conteúdo e mencionar também, né, pessoas de alta relevância. Por exemplo, você pegar pessoas que são muito grandes do seu nicho e tratar de alguns temas que essa pessoa aborda também, mas obviamente dando sua opinião. E o Rodrigo Góes, ele fez isso mais uma vez com maestria, porque ele trouxe o nome de várias pessoas de autoridade no nicho do fisiculturismo, que é o nicho que ele gosta de trabalhar também, porque ele é nutricionista e tem uma empresa que faz consultorias de nutricionismo para pessoas, e ele foi lá e, querendo ou não, utiliza da autoridade das pessoas de quem ele está produzindo conteúdo sobre. Não é à toa que várias pessoas, quando vão produzir uma thumbnail ou algo do gênero, usam pessoas de relevância na sua thumb para justamente chamar a atenção das pessoas e facilitar o clique delas para assistir o conteúdo que você está produzindo a respeito daquela pessoa de sucesso. Então pode ser uma ideia, uma estratégia muito interessante. Por exemplo, aqui no nosso canal, eu já fiz vídeo da Virgínia, eu já fiz vídeo falando estratégias do MrBeast, e nas nossas thumbs a gente aproveita da figura de autoridade dessas pessoas para justamente conseguir atrair também mais cliques. E querendo ou não, de forma intencional ou não, o Rodrigo Góes fez muito disso. Outra coisa que ele fez também, que na minha opinião ele não fez de forma intencional, é a questão do X versus Y, que é basicamente criar um ambiente de eles contra nós, ou nós contra eles. No caso dele, ele fez assim, ele atraiu para ele o grupo dos naturais, né, porque natural é o melhor caminho, né, a fonte da juventude, igual ele mesmo diz, e ele colocou do outro lado os fake nerds, né, as pessoas que usam de hormônios para crescer, para ficar com shape mais aesthetic. Então, de certa forma, ele criou essa questão do ele contra nós, ou nós contra eles. Na realidade é nós contra eles, que é basicamente os naturais, que é o grupo dele, contra ali os fake nerds. Mas é óbvio que, pessoal, ele não tá querendo arrumar guerra ou confusão, nada disso. É basicamente você separar em grupos, tá? Muitas pessoas fazem isso, por exemplo, no nicho de milhas aéreas, que é outro canal que a gente tem aqui. Inclusive, caso você tenha interesse, eu vou colocar o canal aqui em cima, que a gente ensina sobre viagens, como viajar de graça, como acessar salas VIP de graça e afins. E o que muitas pessoas do nicho de milhas fazem? Usam dessa estratégia da seguinte maneira: tem pessoas que são a favor da venda de milhas e tem pessoas que são contra a venda de milhas. Então, basicamente, algumas pessoas que são, por exemplo, a favor de não vender as milhas, eles fazem essa estratégia, que é tipo nós que não vendemos milhas contra quem vende milhas. O pessoal da política usa muito disso, então tanto o Bolsonaro quanto o Lula, por exemplo, né, direita e esquerda, criam esse ambiente de um contra o outro, né, esses ambientes polarizados. E isso aí, como estratégia de marketing, tende a dar muito certo, porque você aproxima de você as pessoas que pensam de forma similar a você. E pessoas que pensam de maneira similar a você são muito mais propensas a gostarem mais de você e a comprarem, eventualmente, produtos que você venha a vender no futuro. Questão de multiformatos, então o Rodrigo Góes faz isso muito, muito bem também. Tanto que ele tem
o canal dele no YouTube, tem o TikTok, tem o Instagram. Então ele pega alguns conteúdos que ele produziu, por exemplo, no YouTube, recorta e posta lá no TikTok e posta no Instagram, monetizando em várias redes sociais diferentes. Isso aí é fantástico e ele aplica essa estratégia com maestria. E dessa maneira ele economiza muito tempo e muito dinheiro, porque acaba aqui o tempo e a energia que ele investiu, por exemplo, para produzir o conteúdo longo no YouTube, ele vai lá e recorta em vários tapes menores para jogar no TikTok, para jogar no Instagram. Isso é genial e é uma estratégia que a gente usa muito também em todos os nossos canais, em todas as nossas redes sociais. Collabs, então ele usou de uma forma muito estratégica isso, na realidade eu acredito que ele não tenha feito de uma forma pensada a questão das collabs, apesar de que ele fez a collab com o Gabriel, se eu não me engano, que é um dos maiores canais de atividade física, exercício físico, que inclusive ele também prega muito essa questão do natural. Eu não lembro agora o nome exato do podcast que ele tem, mas vou pedir pro nosso editor colocar aqui no rodapé, e eu não lembro se é Gabriel o nome dele também, mas é um rapaz que eles fizeram essa collab, aproveitando também esse hype do Rodrigo Góes está crescendo, e com certeza isso facilitou muito o Rodrigo Góes chegar a mais pessoas. E da mesma maneira, collabs não intencionais, como por exemplo o Paulo Musi falando mal dele, o pessoal lá do Renato Cariani falando a respeito também do Rodrigo Góes no seu podcast. Isso aí com certeza não foi uma collab pensada do Rodrigo Góes, mas com certeza ajuda muito o nome do Rodrigo Góes a chegar a mais pessoas, basicamente estourar a bolha dele, né, do alcance que ele teria sem a ajuda dessas pessoas. Lembrando que muitas dessas collabs não foram intencionais. E por fim, uma estratégia genial também que ele usa, e agora ele está com certeza monetizando muito mais, além então da monetização que ele já tem no Google Ads, por meio dos vídeos dele do YouTube, além da monetização que ele tem naturalmente lá do TikTok Ads também, que não deve ser muito alta, mas é uma monetização boa, tendo em vista que os vídeos dele são bem virais, é a questão de que ele tem vendido o espaço publicitário que ele tem, né, nas redes sociais dele para algumas empresas. E muito recentemente ele começou a anunciar nos seus vídeos no YouTube, nos seus vídeos também no TikTok, falando sobre a Insider, que basicamente é uma loja de blusas muito bacana e tudo mais, que com certeza eles fecharam um contrato de publicidade e o Rodrigo Góes está conseguindo monetizar também os seus conteúdos de maneiras diferentes do que a forma tradicional que a maioria das pessoas falam, que é por meio do Google Ads e dos anúncios basicamente que são distribuídos aí por meio dos seus conteúdos. Então ele está monetizando de formas diferentes por meio de publicidades. Isso é genial e você pode adaptar isso também de forma estratégica no seu conteúdo. E agora, pessoal, eu só posso dizer mais uma coisa, que eu, sem sombra de dúvida, já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Natty! siga em frente, garoto. Rodrigo Góes, você já venceu. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e aqui do lado vou colocar um vídeo que eu falei sobre a história perturbadora da Louis Vuitton, que eu tenho certeza que você vai amar esse web documentário que a gente fez. Já sai esse vídeo direto pro nosso web documentário, que você vai se amarrar nessa história. Já pega a pipoca também. Não se esquece de se inscrever no canal, obviamente.